Olá, sejam todos bem-vindos 2020, meu primeiro programa aí, carreira solo, aqui hoje solo. Na semana passada apresentei com o Wilson Guardia no noticiário, hoje carreira solo aqui para programa de entrevista. Sejam todos muito bem-vindos aqui para a TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano, Facebook, Instagram, ou seja, tem para todos os gostos, para todas as plataformas, vocês, os digitais e os convencionais. Hoje, terça-feira, 28 de janeiro. O tempo voa, acabando o primeiro mês do ano, hein? Já vamos entrar aí no mês de fevereiro, mês do carnaval. Dizem no Brasil que o Brasil só funciona depois do carnaval. Eu espero que não. Eu espero que já esteja funcionando. Nosso convidado de hoje é Mauro Giusti Bento, educador físico, para a gente falar de um projeto genial, fantástico e que infelizmente no Brasil falta um pouquinho ainda da mãozinha, do dedinho do poder público para transformar o Brasil no que ele precisa, o que ele deve ser nos esportes. Ele vai falar sobre isso. Mauro, obrigado pela visita. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade aí de divulgar, tentar fazer o bem para mais gente, né? É verdade. Então, mais do que incentivar a prática esportiva, é tirar crianças carentes, crianças em situação de vulnerabilidade social das ruas, do convívio com a marginalidade, do convívio com as drogas, com a criminalidade, para o esporte, trazê-las para o esporte. É essencial. A gente sabe que o esporte é um agregador tanto de formação quanto cidadão, quanto pessoa, quanto atleta, e faz um bem aí que não dá para a gente nem mensurar, tanto físico quanto social e até psicológico. Pé na areia. O que é o Pé na Areia, Mauro? O que é esse projeto Pé na Areia? Quem ouviu falar Pé na Areia falou, a gente vai pra praia? A ideia seria essa, né? Porque está um pouquinho longe. Então a ideia é tentar trazer um esporte de praia, né? Com uma condição melhor aqui em São Caetano. Agora São Caetano, ele fez uma estrutura boa num parque público, que é uma quadra de areia. E aí surgiu a ideia, de repente, por que não fazer um esporte tropical, né, numa capital? É verdade. É como se fosse, né? Como se fosse, é verdade. E o Bosque do Povo, né? O parque que você está falando é o Bosque do Povo. É o Bosque do Povo, que é na Estrada das Lágrimas 320. Teve uma reestruturação agora com a prefeitura. Eles fizeram 2 quadras de cimento ao lado e uma quadra de areia muito boa. Ficou uma arena, ficou sensacional. Então tem árvores em volta, tem aquela quadra de areia ali, você se sente na natureza mesmo, é muito bom. Que legal. O projeto, ele ainda não iniciou? Não. O projeto ele já foi aprovado, ele tem todo o trâmite burocrático, né? E agora, semana que vem já é fevereiro, né? Uhum. Já vai ser assinado e aí a gente consegue dar andamento. Então eu tenho só o respaldo agora para buscar parceiros e tudo mais, né? Quando o Mauro fala buscar parceiros, estamos falando de você, iniciativa privada. Você é empresário, micro, pequeno, grande, médio, enfim. Você é empresário e quer colocar a sua marca em algum lugar e não sabe onde eu vou colocar minha marca. Puxa, aqui, será que vai ser legal? Então, nada mais do que colocar a sua marca no esporte. Ver a sua marca ali estampada num projeto esportivo que vai tirar crianças da marginalidade, da criminalidade, do uso de drogas, trazê-las para o esporte e, ainda assim, além de agregar a sua marca, você vai ficar visível ali. Todo mundo que participar ali, todo mundo que passar ali pelo Bosque do Povo vai ver sua marca estampada. O que é a Empresa do Bem? São 2 projetos, são paralelos, é isso? Não, a Empresa do Bem foi um título que a gente deu para a empresa que quiser agregar um nome a esse projeto social. Então, com uma pequena quantia, ele consegue fazer com que o nome dele apareça de uma maneira positiva para a sociedade e parar com aquela coisa que hoje eu percebo que o esporte ele virou um investimento. E não é. Você quer investimento, você vai no banco. Agora, você quer melhor investimento do que na criança, do que na juventude, que vai ser o nosso futuro. Então, se ele investe numa criança carente hoje, ele vai diminuir a criminalidade no futuro, ele vai ajudar, vai fazer o bem, vai dar margem para essa criança hoje ter um futuro melhor, dar um futuro melhor para as suas famílias. Poder sonhar. Poder sonhar, abrir o leque delas, né? Verdade. Hoje em dia, e a gente precisa do sonho. Então, você imagina, o garoto, ele vê, o Brasil é um dos maiores medalhistas, o vôlei de areia é um dos maiores esportes que trazem medalhas para o Brasil. Então, você imagina ele vendo na Olimpíada os jogadores de vôlei trazendo medalhas. E aí ele vai na quadra, ele vê todos os jogadores trazendo medalhas também. Só que a quadra, ela requer uma estatura muito grande.
E a areia, ela não requer tanto. O que acontece? Na areia tem duas maneiras de você formar numa dupla. Você coloca ou um pirulão lá na frente, que é um bloqueador, e um defensor, que o nosso defensor foi eleito o melhor do mundo até o ano passado, se não me engano, o Bruno Schmidt. Tem 1,80 e alguma coisa que na quadra ele não entraria na quadra. Se não me engano, ele é irmão do Tadeu Schmidt, né? Irmão do Tadeu Schmidt. Irmão Tadeu Schmidt. Irmão sobrinho do Tadeu Schmidt. E a areia, ela dá condições do mais baixo jogar. Por quê? Porque a areia, você precisa de muita leveza, de um aprendizado motor muito grande. E isso casa muito com aquela criança que não foi mais favorecida, ou mais favorecida. Então, eu tenho um exemplo muito bom, que quando minha filha tinha 1 ano, graças a Deus ele tinha uma condição boa, tudo, mas criança com 1 ano, primeira neta, primeira filha, tudo, fica no colo, tudo, não tem tanto estímulo. Aí uma vez uma menina que trabalhava com a gente pediu para levar a filha dela, que também tinha 1 ano, até era um mês mais nova que a Bruna, que é minha filha. E ela, aí, na época, minha esposa falou, não, lógico, traz ela aí, não tem problema. E a gente viu que ela colocou um edredom e colocou a filha dela deitada no edredom. E na época, a mãe da Bruna falou, escuta, coloca ela no berço. Não, deixa ela aqui e tudo. A minha filha, ela mal rolava de lado assim, porque estava toda hora sem estímulo, toda hora no colo. A menina parecia que estava pegando ônibus. Saía, gatinhava, tudo, fazia tudo. Eu falei, caramba, e aí, nisso você fala assim, é a falta de estímulo mesmo. Porque se minha filha tivesse tido um estímulo, fica no chão, sobrevive, ela ia se virar, ia ter que se virar. Né? E hoje a criança carente, a gente percebe isso. Por exemplo, esse defensor na areia, que é o mais baixo, ele não tem muito, não depende tanto da estatura, e sim do aprendizado motor. Sim. E o aprendizado motor dele vai ser aguçado dependendo da necessidade. Claro. Se a necessidade dele for grande, ele teve uma riqueza de uma vivência motora muito grande também. Né? Então, essa foi a ideia. Tentar fazer com que o vôlei de areia dê condições para uma criança carente consiga, no futuro, uma bolsa de estudos, porque agora, o ano que vem, o vôlei de areia será um esporte escolar também. Que legal. Vai entrar nos Jogos Escolares. Os Jogos Escolares, então, tem várias etapas, então, municipal, estadual, sim. Nacional e mundial. Meu filho está numa escola onde a dupla de vôlei de areia disputou a final do Mundial. Que legal! E isso repercute muito. Para a criança poder ter essa visibilidade e ter esse sarrafo não tão alto, né, quanto colocam para ela, não, isso é impossível de acontecer. Não é. Dá para fazer um bom trabalho. E a gente quer fazer daqui uma referência. Eu estou junto com o professor Wellington Rampazzo, né, que não pôde vir hoje, infelizmente. Começaram as aulas, ele é um educador também, então ele teve que ficar na escola dele. E a nossa ideia era essa. Então, meu filho é atleta, a filha dele também é atleta, até aqui de São Caetano, a Laura. Que legal. E a gente falou, vamos tentar melhorar o futuro de todo mundo. Claro, né? Claro. E a gente teve condições de direcioná-los, né? Sim. Mas a ideia é dar condições para mais gente. Pasmem, falava aqui com o Mauro nos bastidores, e falávamos que é notório, São Caetano é um celeiro esportivo de grandes atletas. Infelizmente, nos últimos anos, só temos Nori e Zanetti, não se ouve falar outros nomes a não ser esses dois, mas há anos São Caetano sempre foi um celeiro. E o Brasil é um celeiro de atletas. O que se perdeu no caminho, Mauro? Aonde perdeu, aonde o fio da meada foi cortado para que esses atletas não continuassem a surgir? Olha, eu acho que o principal vilão aí, os principais vilões são... Eu acho que as taxas das federações, elas são muito altas. Isso inibe os clubes de entrarem numa federação paulista, por exemplo. Uhum. E nisso foram criadas algumas ligas paralelas. Mas, ao mesmo tempo, é complicado, porque o garoto ele quer ser federado. Então, o termo você é federado ou não. E aí todo mundo fala, não, se é federado, ele já está numa outra categoria de outro atleta. nível.
É outro nível. Não é federado, mas muitas vezes ele tem um nível tão bom quanto... Mas não é federado. Mas não é federado. Então, esse título ele é muito Pesa. forte, pesa. Eu lembro que quando eu era mirim, sempre fui atleta de São Caetano, eu e o Wellington, tinham 20, 22 times. Hoje, meu filho, ele participou do campeonato pela federação, tinham 6 ou 7 times. Como é que pode isso? Muito reduzido. Tem tanta gente. E aí, numa peneira de base, chega a ter 200, 300 atletas. Você vai ficar com, já tem alguns lá dentro, vai pegar uns 6 ou 7, que fica em 10. E esses 190, 290, vão para onde? Volta para a rua. Pois é, eles vão ficar à deriva. Essa também foi a ideia de tentar colocar mais um leque para o garoto que saiu da quadra. Pô, mas tem o vôlei de areia, vamos tentar, os fundamentos são muito parecidos, são esportes são diferentes lá na frente. Tá. Mas no começo, no aprendizado motor, eles se completam. Se completam. Então dá para fazer um trabalho bom com o garoto ao mesmo tempo na quadra e na areia, até chegar na época da especificidade, que vai ser 18, 19 anos. Que aí já entra no que aí ele patamar já de tem que escolher profissional. mesmo e seguir o caminho dele direto, né? Então, ou é quadra ou é areia. A gente tem um exemplo do Kurt Kirali, que ele foi o maior jogador de vôlei do mundo. Então, ele veio da areia e depois foi para a quadra. Um americano que... Fez o caminho inverso. Então, não tem muita Não ordem. existe, né? É que lá nos Estados Unidos, o celeiro era muito fraco na época. Então, aqui no Brasil, o Brasil se beneficia de um celeiro riquíssimo. Então, mesmo que a base não seja tão boa, mas lá na frente vai pingar alguém que vai ser bom. Ou o cara foi jogar uma liga americana, ou foi para a Itália, ou foi para Portugal, foi para a Europa. E aí, de lá, ele se destacou e volta. É só você ver na seleção brasileira, tem sempre um ou outro que você não conhece. É verdade. Nem quem é da área, muitas vezes, conhece. Uhum. E aí, o Kira, ele conseguiu ser medalhista de ouro na areia e na quadra. Então, aquela seleção sensacional que foi a nossa geração de prata e a deles a de ouro, né? Foi onde eles conseguiram o auge. Então, dá para fazer os dois em paralelo. Não precisa essa especificidade na adolescência, dá para você seguir os dois caminhos. E a ideia é essa, é tentar colocar um leque a mais para a criança que saiu, que não está conseguindo entrar num clube de quadra, mas vem com a gente, vamos tentar federá-los através do vôlei de areia. Maravilha. Mauro, vou pedir um segundinho. A você que acompanha direto da redação, não sai daí não. A gente vai para um breve break comercial e já volta, rapidinho. Segura aí. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo.
E Asig, você cidadão do mundo. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp pra você. Estamos de volta com o Direto da Redação nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Calor, hein? Calor infernal. Falaram que vai chover, hein? Falaram que amanhã chove, cuidado. Nosso Brasil, nosso clima tropical é propício a esse temperamento tempestivo do clima. Nosso convidado de hoje, Mauro Juste Bento, educador físico do Conselho Regional, tem o CREF dele, viu? Conselho Regional de Educação Física, tem experiências na CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, tem uma vasta, não é marinheiro de primeira viagem, nem está aqui de passagem. É isso, né, Mauro? Não chegou aqui e falou assim, vou fazer um projetinho, vou colocar a galera para jogar vôlei, o que dá. Não é isso não, né? Não aconteceu por acaso. Eu estou tentando voltar para a minha linda cidade, né? Porque a gente estudei aqui até a faculdade e depois você tem que trilhar outros caminhos, né? Na época eu fui convidado pela Sandra Caldeira, que também é moradora daqui, que foi professora na faculdade, de ingressar na CBV, na Confederação Brasileira de Voleibol, com estatística. Que legal. Então a gente fazia estatísticas dos jogos internacionais do Brasil, fazíamos a experiência com jogos nacionais, então, sensacional. Então, quando você fica do lado de gente que entende e você querendo aprender aquilo, é melhor ainda, é genial, né? O prazer é maior ainda. Pé na areia. O Pé na Areia vai ser destinado a qual público, Mauro? Tem uma faixa etária determinada? Quem pode e quem não pode participar? Vamos lá. A ideia é fazer um trabalho de base, então, seja com as crianças, masculino e feminino, adolescentes de 14 a 19 anos, atletas. Para se fazer isso, a gente bolou, eu e o Wellington Rampazzo, um projeto social que seria um pesqueiro. Então a gente vai fazer uma escolinha de vôlei de areia, de 10 a 14 anos, crianças de 10 a 14 anos, que são crianças carentes, nas escolas municipais aqui de São Caetano, ou de onde surgirem. Já tem dia específico de que vai acontecer os treinos ou ainda não tem nada? A gente tem uma reserva, porque como vai ser oficializado semana que vem, ou em fevereiro, a gente tem uma reserva de segunda, terça, quinta e sexta. Como é uma praça pública, né? Tem a reserva dos horários na parte da tarde, geralmente, porque a criança nessa faixa etária geralmente estuda de manhã. Então, fazendo esse pesqueiro, a gente não precisa trazer atletas de fora. A princípio, teremos que fazer, porque para você competir com atletas, atleta é performance. Então você tem que fazer uma peneira dos melhores de 14 anos, dos melhores de 15 anos, masculino e feminino. Então só aí são 24 pessoas, são 12 duplas, de 14 a 19 anos. E a ideia é que faça uma turma, a gente vai abrir uma turma de 20 crianças de 10 a 14 anos, e se tiver uma aceitação boa, que eu espero que tenha, a gente abre outro, e assim vai depender da demanda. Se tiver uma adesão boa, a gente quer fazer essa molecada pisar na areia. Da hora. E o projeto ele vai permear o que é o voleibol, desde os fundamentos. É lógico, como falava com o Mauro aqui nos bastidores, todo atleta, toda pessoa que pensa em ser atleta, pensa em ser de alto rendimento, pensa na alta performance. Não necessariamente todos atingirão a alta performance. Com certeza, a maioria não vai atingir. É um ou outro que consegue o alto rendimento, né? Mas, por outro lado, se a gente conseguir formar cidadãos, já é o suficiente. Essa é a frase porque fantástica. Só de você sair de ter só de você ter uma oportunidade de sair do ócio, de não estou fazendo nada, estou no videogame, estou engordando, ou aí estou na rua procurando... Passa sempre aquele mau elemento do lado, vem aqui. Não, aqui, a ideia é fazer com que ele trilhe um caminho pelo esporte.
Você sabe que eu sou personal trainer também, eu tive um aluno uma vez que ele me falou o seguinte, ele foi jogador de basquete de alto rendimento. Ele falou, Mauro, hoje eu entro numa reunião e eu consigo detectar quem é fulano de tal, quem é responsável por tal, e ele falou que o esporte deu isso para ele. Porque esse feeling você aguça com o esporte. Tá. Você tem que saber, você tem que fazer uma leitura mecânica, uma leitura de todos os mecanismos que você está utilizando, contra quem você está jogando, perfeito, ver os pontos fracos, analisar os pontos fortes, e você, com isso, você vai se tornando uma pessoa estratégica. Claro. Para o futuro, se você gostar de logística, gostar de estratégia, tudo é estratégia. Dá para ser aplicado. Planejamento, dá para ser aplicado em qualquer situação. Então, assim, é mais do que formar atletas, formar cidadãos. Que é o mais importante. Pessoa com consciência de sociedade, de socializar, de entender os limites do outro, de respeitar esses limites, de avançar além dos seus limites. Porque tem muita gente que ela esbarra no seu obstáculo e fala, puxa, não vou conseguir passar. Então, e ele pode ser um fator principal ou pode ser um degrau. Então, o vôlei de areia ele pode conseguir uma bolsa de estudos fora do Brasil. Sim. Não só o vôlei de areia, o vôlei de quadra também, mas abrir o leque também para o vôlei de areia. Então, se ele consegue, por exemplo, ele está numa escola municipal, se ele consegue ir para uma escola particular que dê para ele um pouco mais de condição, ele vai jogar jogos escolares para essa escola, vai representar a escola, de repente ele vai galgando outras coisas e pode conseguir uma faculdade. Eu fiz a faculdade, graças a Deus, representando a faculdade. A instituição. Perfeito. A cidade também. Ou seja, você representa a instituição, faz um esporte e não paga nada, você estuda de graça. Você o que você de vai graça, colocar, você vai jogar pela faculdade. Sim, representação. O Wellington também, ele fez a faculdade jogando pela faculdade dele. Interessante, é bom, é interessante. No Brasil é pouco utilizado. Nos Estados Unidos parece que isso está mais inserido dentro do meio esportivo. O aluno que se destaca no basquete, no beisebol, no futebol americano, ele acaba já sendo chamado pela própria instituição e ele praticamente já tem bolsa. Aqui não, aqui você meio que tem que mostrar que você é capaz para você ser chamado para passar por uma peneira e de repente, quem sabe, um dia você tem essa bolsa. Um pouco de cultura também, Mauro? Então, a gente é rico na miscigenação. Então, a gente não tem o mais rápido, o mais alto, a gente não tem, mas a gente tem uma habilidade, essa miscigenação de raças, ela desperta uma habilidade motora sensacional. Por isso que vem todo mundo catar os moleques aqui. Pincelar. Agora, em termos de performance mesmo, você vai conseguir através de jogos coletivos ou jogos que determinem habilidade. Isso é o principal fator do brasileiro. Lá nos Estados Unidos, aquele garoto que, principalmente um tempo atrás, aquele garoto que se destacava no começo, ele ia ser preparado até chegar na seleção. Eu vou citar um exemplo aqui, até não sei se você vai entender como cruel ou não, mas a nossa perda de domingo, o Kobe Bryant. Ele assistiu os vídeos dele aí esses dias e num dos vídeos dele ele deixou a faculdade para se dedicar ao esporte. Ele pulou, do high school ele foi para a NBA. Ele falou, eu vou pular a universidade, e foi direto. Só que ele era um talento, né? Determinado. Ele treinava 3 horas de manhã, ele parava, almoçava, ele voltava, treinava 3 horas da tarde. Nasceu geneticamente favorecido também, né? É verdade. Então, você vê um cara daquele tamanho, com aquele potencial, pura fibra branca, praticamente. Cara, uma explosão sensacional. Já tinha os pré-requisitos para entrar na NBA. Aí nós estamos falando de um alto rendimento que extrapola sobrenatural. Qualquer coisa que dê para se pensar. E o que chamou a atenção foi o que ele falou. Ele falou assim, eu falei assim, se eu quiser ser bom, eu tenho que treinar todo dia, mais e mais. Se ele treina 3 horas, eu tenho que treinar 6. Porque essas 3 horas que eu estou treinando a mais, ele não vai conseguir recuperar amanhã. Esses caras e nem depois de amanhã. Então, assim, foi uma entrevista que ele deu, que eu achei genial, meio que falando do rumo da vida dele. Eu acho que é um bom exemplo aí a ser trilhado. Sensacional. Né? Inclusive, ele ia ser técnico da filha dele, né? Nesse fatídico acidente aí. Estava a filha, a amiguinha, que era jogadora também no mesmo time. Inclusive, ele havia se reencontrado no basquete
pelas mãos da filha, né? mesmo. Que ele tinha se aposentado, não conseguia se encontrar mais, aí a filha dele se enveredou para o basquete, ele conseguiu, ele era treinador da pequena. Uma judiação mesmo. Foi uma perda para o mundo, uma perda, inclusive, para os cinéfilos, para quem gosta de cinema, ele ganhou o Oscar, né? Ele teve um curta-metragem que ele fez, ele produziu, ele narrou, genial, fantástico, depois da caçadinha lá no Google, lá, Kobe Bryant, a curta-metragem dele é genial, conta a trajetória da vida dele no basquete. Legal. Genial, e levou o Oscar por essa brincadeirinha que ele fez. Sabe nada, né? Digno, né? Genial, então vamos lá. Mamãe, papai, que querem tirar a criançada do ócio, como o Mauro falou, quer tirar a criançada da rua, do videogame, comer doce, essa é a oportunidade. O projeto começa agora em fevereiro, tem 1 ano de duração, prorrogável aí por mais 1 ano ou 2, se o projeto com certeza dará frutos, e são esses frutos que farão o projeto seguir adiante. Tem intenção? Anota aí o telefone, 982639279. Pode mandar um WhatsApp, esse telefone é do Mauro. Estou divulgando o telefone do Mauro, o celular do Mauro. Cara, acabei com a vida do Mauro, vai ser 1 ano só de telefone tocando aí para colocar a criançada para jogar. Então vamos lá, 982639279 ou mauro30minutos@gmail.com, 30 numeral, minutos por extenso, mauro30minutos@gmail.com, 982639279, manda o WhatsApp lá, fala com o Mauro, leva a criançada, coloca essa criançada aí para treinar, vamos fazer essa criançada aí entender o que é cidadania, o que é socializar, o que é entender os limites dos outros, entender os seus limites e até ultrapassá-los. Passar por esses obstáculos que a vida acaba nos impondo e que às vezes a gente não tem caminho aí para seguir. O Mauro é um desses anjinhos da guarda que dá a mão aí para você tirar a criançada da rua. É isso, Mauro? É isso aí. Maravilha. Obrigado pela entrevista, Mauro. Imagina, pô. Eu queria só enfatizar mais uma vez que a gente depende, lógico, desse projeto através de uma empresa do bem, que a gente chamou, né? Eu queria dar um exemplo. Nos Estados Unidos, alguns atletas, alguns estudantes, eles são apoiados pelos comércios da região. Então, por exemplo, você é apoiado pela floricultura tal, eu sou pela farmácia tal. Na hora da formatura, tem a sua foto e o comércio que você é vinculado. Então, você colocar sua marca junto a esse projeto só vai trazer benefícios simpáticos para a sociedade, né, e para os vizinhos. Enfim, é uma coisa que não custa tanto para o comércio, mas é de um valor imensurável para a criança. Seja um empresário do bem. Faça da sua uma empresa do bem. Aquela empresa que participa efetivamente da construção da cidadania, da construção de cidadãos de verdade. São atletas, crianças que hoje não têm, de repente, um horizonte, e aí você, empresário do bem, acaba abrindo esse horizonte, abrindo um leque de oportunidades para essa criançada. Mauro, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A você que acompanhou direto da redação, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Tem mais um ano inteiro aí para ver, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tem um ano inteiro. Aí a gente vai trazer um monte de gente aqui para fazer entrevista aqui. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Tchau.